Oh, aleluia! Santo, santo, santo! É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és e que hás de vir. Oriandalabacantereboxarabahai. Digno, digno, digno é Yahvé. Digno, digno, digno é Yahvé. Nós nos curvamos aos teus pés, ó Yahvé, Deus único e verdadeiro. Nós declaramos que tu és exaltado acima dos céus e por toda a terra esplêndida a tua glória. Santo e tremendo é o Senhor. Quem pode se comparar? Ninguém pode se comparar a ti. Tu és soberano, absoluto. Santo e tremendo és tu, santo e tremendo és tu. Glórias, glórias e aleluia. Vencendo, vem Jesus. Irmãos, shalom, shalom. Eu quero ministrar nesta noite aos seus corações o decreto de 1995. Outro decreto que está no trono do nosso Deus. Palavra viva que foi gerada com muitas orações, muitas intercessões, muitas súplicas. Oh, maravilha! Em todo este Brasil, mãos santas foram levantadas, gerando esta palavra de poder a favor da família, a favor da igreja, a favor da nação brasileira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lembrando ao nosso Deus as suas promessas. Aleluia. Queremos, sim, queremos que o nosso Deus possa ouvir o eco da nossa voz, declarando que já está registrado no trono da sua graça. E o decreto de 1995 fala da consciência da companhia do comandante em chefe. Ah, o nosso general é Cristo. Ele está conosco através do seu Espírito todos os dias até a consumação do século. Olha o que está escrito na palavra de Deus: ao homem que teme ao Senhor Yahvé, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A intimidade do Senhor Yahvé é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículos 12 e 14. É isso que Deus quer, amados. Ele deseja que a nossa comunhão com Ele se estreite a cada dia, a cada momento. Ele quer que o nosso relacionamento seja crescente. Porque à medida que o nosso relacionamento se torna crescente, Ele vai nos instruir no caminho em que devemos andar. Amém? E essa intimidade é só para aqueles que o temem. E temer ao Senhor é aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Então, que em nome de Jesus, você, meu irmão, cresça nesta intimidade com Deus. Cresça nesse temor de Yahvé. Cresça e cresça e cresça. Porque Ele nos convida a crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus.
E eu declaro em fé que esse Brasil está sendo curado. Este Brasil está sendo restaurado. O nosso Deus tem ouvido o nosso clamor. E o que vai se manifestar no Brasil são os projetos do nosso Deus. Nós não olharemos para os relatórios negativos. Nós olharemos para as promessas. Nós olharemos para o nosso Deus que nunca se ausenta do trono. Nós temos à sua direita a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele abriu o novo e vivo caminho. Ele entrou no santíssimo lugar, levando o sangue da nova aliança. E ele entrou nesse santíssimo lugar em seu favor, em meu favor. E depois que ele entrou nesse santíssimo lugar, ele se assentou à direita de Deus Pai nas alturas, em posição de autoridade. E lá no céu, Jesus é o nosso intercessor permanente. E ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Neste momento, Jesus está intercedendo por você, por mim, pelos santos, pelas nações. Então, querido, vamos confiar. Os projetos de Deus irão se cumprir nesta nação. Você e eu somos convidados a crer e a crer. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? E hoje à noite nós temos a palavra de Deus que vai ser ministrada pela pastora Nozimar, essa mulher linda de Jesus. Então, receba no coração o que o Espírito Santo tem a ministrar nesta noite. Ela vai pregar a palavra com autoridade, com poder, e eu e você iremos receber com alegria esta palavra. Amém? Então, fique na presença do Senhor. Aleluia! Boa noite, queridos e queridas. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Vocês estão bem? Graças a Deus. Estamos aí, permanecendo firmes no propósito de 52 dias de oração, de jejum, de quebrantamento. Deus tem feito grandes coisas nestes dias. Nós já podemos contemplar a mão de Deus se movendo em todo o território nacional. E hoje eu quero meditar, nós queremos falar sobre um assunto que muito o nosso presidente da República, ele foi eleito falando muito sobre este assunto, e é algo que a nação brasileira está extremamente acostumada, mas nós queremos falar sobre os malefícios, que são as concessões. O Brasil se acostumou a governar através de concessões, ser administrado através de concessões. Sempre foi assim, são anos e anos e anos. E agora estamos com um governo que tenta mudar situações, tenta realizar uma grande obra no Brasil. Mas nenhuma grande obra, ela se estabelece sem as oposições, e nós bem sabemos disso. O livro que é base, que é texto da nossa meditação, que o Senhor deu à apóstola Raquel, é o livro de Neemias. Todos vocês aí, vocês que nos acompanham, já sabem disso. Nós temos meditado no livro do profeta Neemias e temos meditado em algo mais que o Senhor nos acrescenta e algo que o Senhor quer nos dar.
Eu quero ler com vocês aqui um pequeno trecho, que está em Neemias no capítulo 2, a gente só relembrando, quando Neemias faz aquela inspeção, Sambalate, Tobias e o Amonita e Gesem, eles chegam e já começam a zombaria de Neemias. E no capítulo 2, no versículo 20, Neemias diz assim: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal nesta obra. E é isto que nós estamos proclamando, que Satanás e que o comunismo não têm direito legal sobre o Brasil, porque nesta terra há um povo que ama ao Senhor, há um povo que consagra dia e noite este território ao Senhor, e tudo que tem sobre a face da terra foi criado pelo nosso Deus, tudo pertence a Ele. Os demônios não têm direito legal sobre o Brasil, mas Jesus Cristo, este sim, ele tem direito legal. E aí eu quero ir com vocês lá no capítulo 6, no versículo 5, diz assim: então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha nas mãos uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. A intimidação não parava. A intimidação não parou até o último dia da reconstrução deste muro. Se fosse hoje, estaria sendo estampado nas manchetes de jornais, da TV, de blogs, de sites. Esta mensagem: você quer tomar o território, você quer ser o rei, olha, nós vamos falar, nós vamos avisar o rei, nós vamos fazer, olha, aqui, que história é essa de rei em Judá? E aí, quando a gente traz esses episódios, esses acontecimentos, essa luta que Neemias passou, nós vemos que a luta do povo de Deus para fortalecer o nosso governo é a mesma. É uma luta, é uma batalha diária. Mas o Senhor hoje vai nos mostrar que fazer concessões podem trazer consequências dramáticas e que vão alcançar não apenas os que estão aqui esse tempo nesta geração, mas são consequências dramáticas para alcançar gerações futuras. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Vamos lá. No livro dos Começos, Gênesis, capítulo 19. Capítulo 13, por favor. Primeiro vamos aqui no capítulo 13. Depois a gente vai dar um pulinho no 19. Mas por enquanto vamos no 13. Podemos ler? Aleluias. Capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló,
que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas. Guarde isso, Ló possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores contra o Senhor. Amém. Por enquanto até aqui. Oremos. Pai, esta é a tua palavra. Ela é bendita, ela é santa. Ela é apta a nos ensinar, ela é apta a nos convencer, ela é apta a transformar a nossa vida. E nós, Pai, nos colocamos diante dela e diante de Ti, do Teu doce Espírito, para sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Vejam, queridos, a Bíblia diz que Ló olhou as campinas, Ló olhou a terra verde, Ló desejou aquele lugar bonito. Ele olhou e viu o que tinha de melhor. Ló imaginou: aqui naquelas campinas eu posso criar o meu gado, naquelas campinas eu posso estabelecer a minha vida, ali eu vou poder ser muito bem sucedido, é um lugar bonito, bom de se viver. Quem poderia resistir às campinas do Jordão? Era um lugar maravilhoso. E Ló, os olhos de Ló, imagino, logo faiscaram e ele escolheu a melhor parte. Segundo o seu entendimento, as campinas eram o que tinha de melhor e ele foi para a melhor parte. Abraão foi para outra parte, mais desértica, pedregosa, arenosa. Mas Deus era com Abraão e onde quer que Abraão fosse, Abraão seria bem-sucedido. Quando Ló se desloca ali com toda a família para os lados de Sodoma, Ló já sabia que os homens que viviam ali naquela cidade eram homens que não temiam a Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Ló desceu para as campinas e Ló foi se aproximando da cidade. Ló se estabeleceu em Zoar, que era bem ali, coladinha em Sodoma. Dali, Ló entrou. Foi só um pulo, foi só um tempo de observar, um tempo de acostumar, e Ló se deslocou para Sodoma. Quando Ló se desloca para aquele lugar, o sobrinho de Abraão, ele partilhava da mesma convicção moral de seu tio. Ele partilhava da tristeza de Abraão com toda a maldade ao redor. Ló conhecia a Deus, mas Ló sabia que os homens de Sodoma, eles não temiam a Deus. Vejam, Ló fez escolhas que o levou para muito perto do mal. Suas escolhas foram aproximando ele, foram levando ele para tão perto que
porque a sua vida se entrelaçou com o povo de Sodoma. Não apenas a sua vida se entrelaçou, mas ele se acostumou com as perversidades que aconteciam ali. E a família de Ló também se acostumou e se entrelaçou com o pecado. Mas a terra era como um jardim. Não dava para resistir. Era uma coisa muito boa, muito agradável à vista. Talvez Ló tenha pensado, mas eu temo a Deus, eu posso viver aqui sem me tornar como um deles, sem me deixar ser tocado e sem ser envenenado, sem ser contagiado pelas maldades, pelas perversidades que aconteciam ali naquela cidade. O primeiro erro de Ló foi quando ele fez a escolha da terra. E às vezes as nossas escolhas são feitas por causa de um sentimento do momento. As nossas escolhas são feitas sem que consultemos a Deus, sem que ouçamos o que Deus tem a falar sobre aquela escolha que estamos fazendo. Nós escolhemos porque é bom para mim, porque vai me fazer bem. Afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu viva bem. E aí eu faço a escolha, Deus vai me honrar. E eu penso que foi assim com Ló. Ló escolheu. Ló entrou, escolheu um bom lugar para viver, levou tudo que era seu, seus pastores, seu gado e tudo. E Ló pensou, ali será muito melhor e eu vou ficar muito rico. A escolha de Ló, ela se deu pela aparência e pela possibilidade de enriquecer ainda mais. Eu digo enriquecer ainda mais, meus irmãos, porque no versículo 8 nos diz que ele já era rico. Lembra? Eu falei, guardem isso. Ele já possuía muitos bens, muito gado, muitos pastores. Ló escolheu uma região fértil. O verso 10 diz que a região era fértil. Ele não se importou com a cidade, com aquelas cidades pecadoras e más que estavam na região, mas ele escolheu porque a terra era fértil, era tudo verdinho, eram terras irrigadas pelo rio, eram muitas facilidades. E Ló foi se estabelecer na região da Campina. Mais tarde, Ló sai da região da Campina, daquela Campina do Jordão, e Ló se estabelece em Zoar, bem pertinho de Sodoma. Na verdade, Zoar serviu para Ló se adaptar, se acostumar com a iniquidade. E às vezes acontece assim. As concessões que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos, preferimos uma facilidade, negociamos com Satanás, negociamos com o pecado, negociamos com tantas coisas que desagradam a Deus, mas nós temos uma justificativa e nós nos firmamos às vezes numa justificativa tênue, sem força nenhuma, para convencer a nós mesmos que a decisão que tomamos é a melhor. Quando lá dentro o Espírito bate o sino, aquela campainha, não está indo para o lugar certo, não está indo para o caminho certo. Esse caminho é de sofrimento, esse caminho é de perdição, esse caminho é de morte. Mas as facilidades faz com que nós façamos as barganhas. É assim que o Brasil vive. O Brasil vive de barganhas. Nossos políticos vivem de barganhas. E neste momento, como está difícil, está complicado barganhar. O inferno se levantou. E quando nós olhamos, parece que não haverá solução. Porque de todos os lados se levantam situações, leis, medidas provisórias, decretos.
propagandas, gritos na mídia nacional e internacional, dizendo, como diziam para Neemias, não adianta construir, vai cair. Tudo que estão tentando construir, esse presidente tenta fazer, vai cair. Sabem que o nosso presidente está num processo. Está num processo. Ele reconhece Jesus como Senhor, ele teme a Deus, mas ele está num processo de conversão. Ele iniciou no meio de uma turbulência, mas ele é um homem que proclama o nome do Senhor. Ainda que os Tobias e Sanbalates, os arábios, os amonitas, todo esse povo que andava amedrontando, tentando amedrontar Neemias, da mesma maneira tenta amedrontar o povo de Deus, tenta amedrontar os ministros que têm comprometimento. Mas há um Deus nos céus que responde às nossas orações, há um povo que ora, há um povo que clama, somos eu, somos vocês e milhares e milhões, eu posso dizer que são milhões, orando da mesma maneira, crendo que Deus é que tem o controle e é Ele que vai fazer. Aleluia! Vejam, mais tarde, Ló saiu de Zoar. Zoar também tinha um outro nome, essa cidade tinha o nome de Bela. Ele saiu dali e ele foi para dentro da cidade. Ali, ele se adaptou, ele arrumou casamentos para as suas filhas, ele trabalhou, ele multiplicou seus rebanhos. Embora ele não tenha participado da horrível conduta dos sodomitas, Ló foi aos poucos assumindo compromissos, permitindo que seu apego à cidade fosse aumentando. Permitiu que sua família fosse se integrando naquela sociedade e participando da vida daquele povo. Vejam, meus irmãos, mesmo quando Ló foi avisado pelos anjos que a cidade seria destruída, a Bíblia diz que ele vacila. Ele hesita em acatar os comandos dos anjos, ele hesita em deixar a cidade. A mulher, a sua esposa, não quer deixar a cidade. Era uma cidade sedutora. As paixões, as seduções carnais eram extremadas naquela cidade. As práticas perversas homossexuais eram terríveis naquela cidade. Mas ela não queria ir embora. Ela foi arrastada. Ela foi expressamente orientada a mudar a direção do seu olhar. Mas ela não conseguiu. Ela havia se apegado a Sodoma. Ela lamentava o que ficou para trás. E ela acabou sendo atingida por aqueles fenômenos que aconteceram, que Deus enviou para destruir a cidade. Ela foi petrificada e a Bíblia diz que ela se transformou numa coluna de sal. Meus irmãos, a história de Ló nos ensina muitas coisas sobre a nova vida em Cristo. Em primeiro lugar, quando temos um encontro com Jesus, a vida precisa dar uma guinada de 360 graus, se necessário for. Nós não podemos negociar com o pecado, não podemos flertar com a iniquidade e não podemos nos lançar nos braços sedutores da maldade. A nova vida, queridos, ela requer novos pensamentos, novas atitudes, novos lugares para estar, embora os lugares não fossem tão sedutores, tão belos, tão atraentes e férteis como eram as campinas do Jordão. Porque o nosso Deus é dono de tudo e Ele faz prosperar aquilo que Ele quer. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo dá a seguinte orientação àquele povo e a nós: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados
pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aconselha aquele povo a não se amoldar. O verbo ali significa entrar na forma. Queridos, não é possível sermos arrastados pela mão para rompermos com as práticas que desagradam a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Os nossos pés é que precisam caminhar para Jesus. Em algum momento nós vamos ser despertados, talvez até mesmo por alguém que vai nos amparar, vai nos ajudar ombro a ombro, mas os nossos pés precisam andar. A gente não pode ser carregado. Amém. Nós precisamos ir para Jesus. Nós precisamos entender que as concessões que nós fazemos ao pecado nunca nos permitirá desfrutar do que o Senhor tem para nós. Mas o pecado, ele tem suas seduções e ele nos enlaça. Mas nós somos livres em Jesus Cristo para tomarmos as melhores decisões. É preciso ter fé em Jesus, porque Ele é poderoso para nos ajudar. Em segundo lugar, não adianta não aprovar os princípios morais de um grupo e continuar fazendo parte dele. Não dá para agir como se a vida daqueles não fossem afetar diretamente a nossa vida, a vida da nossa família. Não dá para viver num prostíbulo dizendo, mas eu não tenho como sobreviver. Eu estou aqui com o meu filho, com a minha filha, mas nós não participamos. Nós não vamos nos deixar contaminar. Não. É preciso tomar uma decisão. É preciso ser radical, duro consigo mesmo. Dizer não, eu passo fome, mas eu passo fome sob as asas do Senhor. E Ele diz que Ele não deixa faltar o pão aos seus. Ele diz que Ele é nosso sustento e nosso alimento em todo o tempo, em tempo de angústia. Então, é a fé, é a confiança no Deus eterno, todo Salvador, que fará toda a diferença na nossa vida. Durante a época que Ló viveu em Sodoma, ele ficou tranquilo lá, tranquilo. Passou a desfrutar dos benefícios da cidade. A cidade era uma cidade próspera, cheia de euforia, cheia de glamour, cheia de alegria. Porque era uma cidade pecadora. Ela vivia naquela efusividade do pecado. E Ló estava ali, partilhando daquele sentimento que era da cidade. Por que não? Alguns ponderam. Por que não? Para Ló, não havia mal algum em morar em Sodoma, desde que ele e sua família fossem fiéis a Deus. Contudo, até isso ficou impossível para Ló. Vocês lembram lá adiante? Quando todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló, vamos lá, por favor, no versículo... Vamos aqui... Gênesis. Aliança de Deus. A destruição. É 19, né? A destruição, é isso mesmo, 19, né? Foi que eu comecei com 19. Tá aqui. No versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Aí eles dizem: não, passaremos a noite na praça.
Mas ele insistiu com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar. Vejam bem. Quando todos, a Bíblia diz todos, a Bíblia não diz alguns. Quando todos os homens de toda a parte da cidade, não era de uma região, não era localizado, era de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Vejam, todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló. E o que eles queriam? Eles queriam que Ló entregasse aqueles homens que estavam lá dentro para que eles possuíssem os corpos desses homens. Ló fica horrorizado e constrangido. Ló sabe quem são aqueles homens e sabe das práticas daqueles homens, mas Ló imagina que seus visitantes que estavam de passagem não sabiam. E o que é que Ló faz? Ele oferece suas filhas virgens. A Bíblia diz que suas filhas eram virgens, estavam prometidas em casamento, porque a Bíblia fala em genros, mas elas eram virgens para serem estupradas por aquela multidão ensandecida e endemoniada. É óbvio que essas moças seriam mortas, porque nenhuma mulher suporta uma prática dessa. Mas Ló se desespera de tal maneira que entrega suas filhas. Não é a prática de um homem de Deus. Aqui, Ló já deixa demonstrar o quanto ele tinha se afastado do Deus de Abraão, do Deus que ele conhecia, daquele Deus de bondade, daquele Deus que conversava, que era amigo de Abraão. Ló já havia se afastado. Embora o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, chame Ló de homem justo, que ele era um seguidor de Yahvé, contudo, os afetos de Ló estavam divididos, porque naquele momento Ló não agiu com justiça. Simplesmente ele não soube o que fazer naquele momento difícil e delicado. E para garantir a segurança e a honra dos homens de Deus, propõe entregar as próprias filhas à tortura e à morte. Vejam o que as escolhas e as concessões de uma pessoa é capaz de levá-la a fazer. Quando o nosso coração está dividido entre Deus e o pecado sempre vai prevalecer, meus irmãos. Sabe por quê? Deus não tem parte com o pecado. Quando o nosso coração está dividido entre Deus e o pecado, Satanás já está com a mão no ombro, já está andando para cima e para baixo com esta pessoa. Porque quando Deus faz parte da nossa vida, nós não fazemos concessões. Nós enfrentamos situações, sejam leões, sejam fornalhas, não importa. Importa fazer a vontade de Deus. Importa seguir a Deus. Quando nós nos acostumamos com determinada situação e nós não conseguimos mais ver que Deus não está nela, então nós estamos entregues nas mãos de Satanás. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Às vezes, desviamos dentro da nossa própria casa, desviamos dentro da própria igreja e começamos a fazer coisas que nos distraem, coisas que nos levam para longe da palavra do Senhor, coisas a dividir o nosso tempo, e começamos a dividir o nosso tempo de maneira que Deus começa a perder nessa divisão. A parte menor é para Ele, a parte maior são para os prazeres, a parte maior são para as redes, a parte maior são para as diversões, o lazer. Às vezes a gente até fala assim, é para a família é mais importante, quando na verdade estamos sendo desonestos
com nós mesmos e com o Espírito, porque aquele momento de prazer com a família nada mais é do que o nosso desejo de sair, de ir um pouco, de sair, dar umas voltas e de não estar na presença do Senhor. Terceiro lugar, não devemos fazer concessões fora da palavra de Deus. Ló passou a fazer concessões quando preferiu o conforto material a evitar o mal em sua própria vida. Ló pensou como muitos cristãos ao longo do tempo: por que não sermos filhos alegres do mundo, assim como somos filhos alegres de Deus? As coisas boas da terra são para nossa felicidade. Eu posso desfrutar das coisas boas deste mundo, elas foram criadas para mim. Jesus fala disso com muita ênfase e de modo muito claro nos fala como a riqueza se esforça para conquistar o nosso coração. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 29, um jovem pergunta ao Senhor o que ele podia fazer para ser salvo. Aí Jesus diz algumas coisas para ele e ele diz: mas tudo isso eu já faço. Aí Jesus fala: agora só falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí a Bíblia diz que, ouvindo esta palavra, o jovem retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque parece que as seduções desse mundo não se satisfazem em ficar no seu devido lugar, meus queridos, mas elas querem fazer parte ativa da nossa vida e ter a supremacia sobre a nossa vontade. Por trás das concessões que fazemos ao mundo e suas ofertas estão poderes invisíveis das trevas, poderes que seduzem, poderes que enganam, poderes que exigem uma devoção generalizada. Quando percebemos, a nossa vida pode estar resumida a um triste episódio, a um triste objeto. Desculpe, não é a um triste objeto. Por exemplo, a gente não tem como não falar, um pequeno aparelho móvel. Ele pode nos envolver de tal maneira. E nós vamos fazendo concessões, quando a gente percebe, a gente não tem tempo para nada. Porque quando nós pegamos a Bíblia para ler, lemos a Bíblia durante 30, 40, 50 minutos, o sono já vem, o cansaço já vem. Mas quando a gente fica passando o dedo, pode passar um tempão. Quando você olha o relógio e fala: meu Deus, já tem 1 hora que eu estou aqui. E aí nós escolhemos. Nós precisamos escolher. Fazer as concessões que as facilidades que o mundo nos apela, ou sermos firmes e radicais em fazer a vontade do Senhor. Sabem, o que nós vivemos, o que o Brasil vive hoje, parece que o brasileiro está num estado de letargia. Parece assim que toda a confusão estabelecida na nação parece que não faz parte da vida de alguns. Muitos dão de ombros. Não querem se envolver, não querem nem saber. Imaginando o seguinte: mas isso que acontece lá em Brasília, isso que acontece lá nos Estados Unidos, na China, o que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com isso. A apóstola fica falando essas coisas, né? Todo dia ela fala essas coisas. Mas o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso é que tudo que acontece lá em Brasília afeta a minha vida aqui. Afeta o meu empregador aqui. Afeta a empresa que eu trabalho. Afeta a loja onde eu trabalho. Afeta a minha cidade. Afeta os hospitais da minha região, as UPAs da minha região. O meu familiar precisa de um médico, de um tratamento? Não tem. Precisa de um medicamento? Não tem.
não pode ir nem no hospital, porque corre um risco. Se for para o hospital porque tem uma enxaqueca, corre sérios riscos. Meus amados, as concessões que os nossos políticos fazem, as concessões que os governantes fazem, levaram o Brasil a uma situação de quase bancarrota. E não aprendem, porque tem 3 meses nós fomos infectados com esta praga desta Covid, com este coronavírus, e o que a primeira estratégia da maioria dos políticos e governantes? Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Dinheiro, riqueza, bolso cheio, facilidade. São guiados por quem? Quem os está guiando para mais uma vez sugar riquezas do Brasil? Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos fazer concessões. Nós somos chamados. O Senhor está abrindo os nossos olhos. Então nós não podemos deixar que as seduções, elas nos convençam, que elas mudem o nosso coração e a nossa mente. Nós não podemos deixar que a nossa mente entre nessa forma maldita, maligna. Nós temos que ser firmes, radicais. Essa sedução, essa devoção que parece que emana assim das redes sociais, ela toma o nosso tempo, não nos deixa entender o tempo e as estações de Deus para a nossa vida. Deus nos fez parar. No entanto, queridos, muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor que afetam a nossa individualidade, mas afetam também a coletividade, a nossa família e o futuro dos nossos filhos. Só que nós ficamos paralisados, como se toda a confusão estabelecida nesta nação não fizesse parte da minha vida e eu não tenho nada com isso. Tenho sim. Eu fui chamada para fazer a diferença nesta nação e você foi chamada para fazer a diferença nesta nação. Aleluia. Nós fomos chamados para levantar altares de oração em todos os cantos desse Brasil. Só aqui, neste momento, tem pessoas de vários estados do Brasil. Glória a Deus. Porque nós sabemos que tem tochas acesas em vários estados, em todos os estados do Brasil. Há uma tocha acesa. A luz de Cristo brilha. A palavra de Cristo, ela resplandece e ela ressoa em cada canto desse Brasil. Nós não somos daqueles que fazem concessões. E se éramos, hoje é tempo de nós mudarmos e de sermos radicais com aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Nos chama para ser. Glória a Deus. Nunca diga eu não tenho nada com isso. É responsável pelo seu território, é responsável pela sua casa. Quarto lugar, querido, a conversão, ela deve demonstrar a transformação que Cristo fez em mim. Martinho Lutero, certa vez, disse: há 3 conversões necessárias: a conversão do coração, a conversão da mente, mas também a conversão das riquezas, da carteira. E nós precisamos entregar tudo o que temos para o Senhor, porque é para a glória dele. Ló era alguém que conhecia a Deus. No entanto, Ló perdeu tudo. Olha o que Ló perdeu. Ló perdeu sua casa. Ló perdeu seus bens. Ló perdeu sua mulher. Ló perdeu a dignidade. Ló perdeu a pureza moral da sua família. Sem perceber, através do pecado de suas filhas, Ló vai gerar 2 nações para confrontar o povo de Deus. O prazer e o conforto de Ló duraram pouco, mas as consequências de suas concessões, elas duraram por gerações e perduram por gerações. Certamente que a última coisa que Ló sentiu ao findar de seus dias
foi que era um filho alegre do mundo. Ló seguiu a Deus no mundo nocivo. E você? Está seguindo a Deus num ambiente que reflete a presença de Jesus? Reflita no que está ao seu redor. O que você pode apontar como um exemplo de coisas e pessoas que te impulsionam a viver uma vida próxima de Deus e dos valores divinos? Olha ao seu redor. O que te impulsiona a não estar perto de Jesus? A não ler a Bíblia o tanto quanto poderia? A não participar das orações o tanto que deveria? A não ajudar a obra de Deus o tanto que poderia? São tantos talentos disponíveis dentro da congregação e os talentos estão retraídos no seu momento de reclusão social, de distanciamento social, que são incapazes de estender a mão para auxiliar na obra que não pode parar, porque o mundo não parou, o mundo continua. Tudo continua a funcionar, meus irmãos. Esta aparente paralisia é o tempo que o diabo precisa para entrar na nossa vida e nos paralisar ainda mais. Não, não e não diga não. Temos percebido que milhares de pessoas estão gostando de cultuar Deus online. Porque a cada tentativa de se retomar o culto, os poderes invisíveis e tenebrosos das trevas atuam para postergar. Isso que até que os crentes se esfriem e prefiram assistir o culto do sofá. Sabe por quê? Porque quando eu assisto o culto lá do sofá, eu não cultuo a Deus, eu não participo. Eu não ofereço o meu culto, eu assisto o outro que está oferecendo um culto a Deus. Não se importam de não ter comunhão com seus irmãos, com seus líderes, com seus pastores. Deus nos deu uma ferramenta que tem sido excelente, maravilhosa para manter a comunicação com o corpo, que é a internet. Glória a Deus. Mas isso não é tudo na nossa vida. A internet tem nos ajudado nos tempos difíceis de isolamento. Porém, notamos que essa facilidade de estar assistindo o culto do sofá, com a pipoca do lado, o copo de refrigerante do outro, tem amarrado, aprisionado muito filho de Deus. Aliás, queridos, sabe que tem muitos que nem estão lá na hora do culto? Sabe que tem muita gente aqui da nossa igreja que não está assistindo o culto agora? Todos sabem que o culto acontece às 20 horas todos os dias. Muita gente não vê. Só vai ver talvez amanhã, depois de amanhã. Talvez veja daqui a alguns dias. Está entretido na internet. Está entretido mandando mensagens. Está entretido com a rede, seu coração está longe do que se está se falando, do que se está ministrando. Seu coração está em outras coisas. Concessões, concessões, concessões. A verdade é que todos temos dificuldades de abrir mãos de determinados valores. Ficamos presos a algumas coisas em nossa vida. Mas, amados, aqui nós não estamos tratando somente de seguir ao Senhor. Nós não podemos ter nada que nos prenda. Nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos um comprometimento com Deus. Nós nos comprometemos com Jesus Cristo de Nazaré, lembra? Lembra? Que você disse um dia, Jesus, o Senhor é único na minha vida. Mas hoje Ele talvez não esteja nem no terceiro lugar. Concessões,
concessões, concessões. E aí nós falamos, poxa vida, mas os nossos políticos, eles são malignos porque eles fazem muitas concessões, eles querem que o presidente faça concessões também. E o presidente não consegue governar porque teima em não fazer concessões. Olha esses homens. E não olhamos para nós, para as concessões que nós fazemos. Quantas e quantas e quantas. Nós só precisamos ser muito justos, muito honestos, sabe? Para olhar para dentro de nós, parar e olhar, examinar. A Bíblia diz que o homem deve se examinar. Lembra? A gente fala isso toda ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Foi o que Paulo orientou lá aos Coríntios. Ninguém precisa dizer nada, sabe? Porque nós nos conhecemos muito bem, o nosso Deus nos conhece, o Espírito Santo nos convence. É só olharmos e nós vamos saber onde é que nós estamos fazendo concessões e não deveríamos fazer. Quem põe a mão no arado, queridos, precisa olhar para frente. Focar sua meta. Se olhar para trás, não será bem-sucedido. Ninguém que anda olhando para trás chega no alvo. Ele vai desviar, os pés automaticamente vão desviando. Semelhantemente, se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar para trás nem deve existir para nós. Olhar para trás significa ter saudades do que deixamos, e Deus não admite isso. Ele é todo suficiente para a nossa vida. Ele é todo suficiente para nós. Jesus fala acerca disso lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 32, ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Olhou para trás, não pôde desfrutar da vida que Deus estava oferecendo, do que Deus tinha para eles, porque Deus tinha coisas novas para eles. Abraão amava Ló. Abraão intercedeu assim, o máximo que pôde com Deus, e Deus ouviu. Abraão foi lá, mandou os anjos lá para tirarem Ló e toda a sua família. Imagine se o Senhor estava salvando a vida de Ló, se não daria tudo de novo para Ló. Até mesmo Abraão, seu tio, daria, dividiria com ele, compartilharia com ele. Mas eles estavam apegados ao que tinham. Às vezes a pessoa é tão apegada ao que tem, às vezes encontra o amor da vida, mas não quer casar por causa da pensão que recebe. Será que isso acontece? Acontece. Tem gente que é crente, que nasceu de novo, que congrega e que faz um contrato, uma escritura de união estável para não casar. Mas vejam, se aquele casamento é de Deus, Deus sempre vai suprir. Deus sempre vai suprir. Se Deus te chama para administrar uma empresa, vamos administrar com correção, seguindo a lei, porque Deus vai te honrar, meu irmão. É verdade, minha flor. Deus vai honrar. Oxa, minha Maia. Não devemos fazer concessões. Não devemos. Eu posso testemunhar disso. Nós temos uma empresa que meu marido deixou e ele morreu e eu fiquei administrando. Mas nós tivemos momentos assim, momentos tão terríveis que eu nem dormia. Os cabelos estavam cheios de alopécia, cheios de buracos, assim que o cabelo caía de tanto pensar o que fazer. E a única coisa que me restava era: Senhor, Senhor, Tu és o dono, Tu és o gerente, Senhor, me ajuda.
E aí tinha lugares que ofereciam assim, tudo bem, você pode colocar a ferramenta aqui, mas tem que pagar tanto. Aí eu falava, não posso fazer isso, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Como que eu vou dormir? Como que eu vou olhar para o Senhor? Não posso fazer isso. Aí eu falei, não, a gente não trabalha assim. Tudo bem, não tem problema. Uma porta fecha aqui, mas Deus abre duas ali. E tem sido assim que nós temos vivido. Passamos aquela marola do Lula e agora estamos aí nessa outra crise. Mas Deus tem nos sustentado. Aleluia! Nada tem faltado. Aleluia! E aí eu até perguntei à contadora esses dias sobre uma situação, falei, verifica por favor isso aí, veja, vê a nossa receita bruta que foi comunicada, a receita. Ela falou, a gente não tem problema, porque nós comunicamos tudo certinho, todas as notas, tudo direitinho, então o que tá lá tá certinho. Aí eu falei, é verdade, glória a Deus, como é bom, né, a gente saber, tá tudo certinho, a gente não deve nada, a gente não fez concessão, o diabo não tem autoridade. Ele não pode meter a mão lá, a unha dele lá e me amedrontar, porque ele não tem autoridade. Tudo que a gente tem que passar é com o Senhor. Tem dias mais difíceis, sim, mas o Senhor é conosco. Porque as concessões que nós fazemos hoje, queridos, elas vão se refletir adiante nas gerações futuras. As concessões que você faz aí dentro da sua casa, aceitando, porque tem muito pai e mãe crente que aceita que filho receba namorada em casa, durma junto, e vice-versa. Mas o que eu vou fazer? É a escolha dele. São concessões que nós fazemos. Aquilo que sabemos que a palavra de Deus é contrária, ela precisa valer na minha vida, na minha casa. Se na minha casa eu mando, Jesus manda. Se na minha casa eu tenho autoridade, Jesus tem autoridade. E tem que valer o que ele diz que é certo. Amém. Quem não concorda, tem que alugar o seu apartamentinho, né? E viver a sua vidinha. Mas é difícil isso? Sim, não é fácil não, porque fazer escolhas não é fácil. Seguir a Jesus, ninguém disse que é fácil, nem Jesus disse que é fácil, ele não nos enganou. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque, vejam, Jesus aqui nesse texto, em Lucas, quando ele fala para olharmos bem o exemplo, para lembrarmos da mulher de Ló, ele está o quê? Validando o Velho Testamento sobre o que aconteceu com a mulher de Ló. Jesus valida o que aconteceu lá e ele está dizendo que nós precisamos aprender com ela. Que o Velho Testamento, ele continua valendo. Que as lições que tem ali foram lições para ontem, são lições para hoje, serão lições para amanhã. Amém. Basta que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos sentidos estejam despertados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí nós vamos orar com mais autoridade, com mais sabedoria, com inteligência, com conhecimento, sabendo, nós precisamos orar para que o nosso presidente continue não fazendo concessões, não negociando com os inimigos do Brasil, não negociando com aqueles que querem ver o Brasil destruído, que querem ter os seus bolsos cheios, à custa de muitos e muitos e muitos mortos. Queridos, oramos pedindo a direção e sabedoria do Senhor para fazer escolhas que nos levem para mais perto de Deus, para romper com prazeres momentâneos e facilidades que este mundo nos oferece, mas que podem ser destrutivos para a sua vida e para a sua família. E o que é pior, podem ser destrutivos e não te permitirem ir para outra vida, para a vida eterna, e muito menos a sua descendência chegar lá. Tem concessões que fazemos hoje que vão impedir que o Senhor realize, confirme e o compromisso que Ele tem com as nossas vidas, o compromisso com a salvação e com a vida eterna que Ele tem
para nós. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Mas nós precisamos Glória a Deus. estar prontos. Em nome de Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Oh, Mas nós aleluia. precisamos estar na posição, numa postura que o Senhor nos manda estar. Nós não podemos negociar. Nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro nos é permitido. Olha o exemplo da mulher de Ló. Não vamos olhar para trás e ter saudades daquilo que ficou para trás quando eu era pecadora, quando eu vivi uma vida dissoluta. E tem muita gente com saudade da vida de quando era pecador e dissoluto. Os nossos pecados, eles foram atirados lá no fundo e o Senhor deles não se lembra mais. Imagine que se o Senhor não se lembra, nós também precisamos esquecer o que ficou para trás. O que nós temos é adiante de nós, é para frente. O nosso olhar precisa estar para a cruz, para a frente, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, nesta noite, possa nos incomodar, que o Espírito Santo incomode a cada um de nós, para nos mostrar se estamos fazendo concessões, onde estamos fazendo concessões, onde estamos deixando que aconteça o roubo do tempo da glória que pertence somente a Deus. Que Deus nos abençoe e nós vamos orar, porque estamos aqui para isso, né? Para orar. Vamos orar porque Deus responde. Vamos orar porque a confusão no arraial do inimigo já começou. E essa confusão será mais intensa. E o Senhor mesmo fará com que eles vão se destruindo, eles vão se mostrando, eles vão aparecendo, suas vidas vão sendo reveladas. E nós só precisamos continuar orando. Amém? Você pode orar conosco? Você pode orar comigo? Aleluia. Bendito Deus, Pai eterno e Pai glorioso. Tua é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio. Nós somos Teus. Esta terra, esta nação, Pai, esta grande nação brasileira é Tua. E nós entregamos, Senhor, esta nação, consagramos esta nação ao Senhor. Eu entrego, Senhor, aqui o Rio de Janeiro, onde eu estou, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. E você entregue onde você está, a sua cidade, o seu território. Nós entregamos a Ti. E nós sabemos que o Teu braço de poder está estendido, que a Tua espada está estendida, Pai, sobre esta nação. E o Senhor vem trazendo juízo. Nós clamamos, Senhor, em favor da nação, clamamos que a enfermidade, que esse vírus maligno, meu Deus, que veio abrir portas para a corrupção deslavada, para, Senhor, o autoritarismo, Pai, exacerbado, para que estas malignidades se manifestassem nesses dias, mas elas se manifestam para que nós possamos ver e possamos proclamar: derrotado está o autoritarismo do judiciário, derrotado está o autoritarismo das casas legislativas, derrotado está, Senhor, as notícias malignas e mentirosas, Pai, todas as notícias de Sambalate, de Tobias, dos Amonitas, de Gesem, o Arábio, de todos eles, Senhor, em nome de Jesus, cala a boca desses leões, costura a boca desses demônios, Pai, que tem proclamado a morte, a destruição na nossa nação brasileira. O Brasil é de Jesus, as pessoas estão sendo curadas, os hospitais estão sendo esvaziados, e isto nós não sabemos, essas notícias nós não recebemos, mas nós sabemos que isso está acontecendo em muitos lugares, aqui no Rio de Janeiro.
e em outros lugares do Brasil também. Nós proclamamos que esta enfermidade maligna estará exterminada, que este mês de junho, quando terminamos estes 52 dias de oração pela nação brasileira, Pai, nós cremos que nesses 52 dias nós temos visto o Teu poder se manifestando, e Ele ainda se manifestará muito mais, porque o Senhor tem prometido que coisas maiores o Senhor ainda fará na nossa nação, e assim eu creio. O Rio de Janeiro, mais uma vez, está sendo desnudado, mas é para que haja transformação, eu creio. É para melhor, vai melhorar. O Rio de Janeiro se transformará na capital adoradora, numa capital onde o fogo do Espírito é incendiado dia e noite, noite e dia. O Rio de Janeiro deixará de ser conhecido como o lugar do carnaval, da malandragem, e será conhecido como o lugar da oração, onde os incensos de oração são queimados dia e noite. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, todo o Nordeste, Pai, nós proclamamos: é do Senhor Jesus. O Covid não tem autoridade. Que a cura venha, que a vacina do céu venha, e o Deus mesmo venha vacinando seu povo. Que o centro do Brasil, que o norte, o sul, sudeste e todo o Brasil até o Acre seja banhado pelo sangue de Jesus, seja alcançado, seja tocado pelo toque sarador de Yahvé Rafá. Nós cremos, Senhor, por isso proclamamos. Nós cremos na Tua palavra, por isso anunciamos a Tua palavra. Nós cremos no Teu poder, por isso nós declaramos o Teu poder sobre as hostes malignas, sobre os demônios que operam nas regiões celestiais. Pode parecer que está demorando, mas nós não desistimos e nós não descansaremos até que o Senhor volte, até que aconteça. Nós estaremos com a arma, assim como Neemias empunhava as armas enquanto lutava, nós empunharemos a nossa arma. E a nossa arma de 66 calibres está sempre pronta para ser aberta e proclamada na nossa nação. Nós venceremos porque Jesus é o dono e Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vencerá esta guerra e nós venceremos com Ele. Ele vencerá essa guerra e nós cantaremos vitória. Eu sei que em breve nós estaremos cantando que só Jesus Cristo é o dono de toda esta nação. Senhor, em nome de Jesus, alcança, por favor, os nossos irmãos, aqueles que amigos ou os conhecidos, todo brasileiro, Pai enlutado, todo brasileiro que perdeu um familiar para esta enfermidade maligna, Senhor. No nome de Jesus, alcança, meu Deus, com Tua misericórdia, meu Pai, por favor. Que o Senhor console os corações, filhos que perderam mães, pais que perderam filhos, maridos que perderam esposas que perderam maridos, irmãos que perderam irmãos. Consola os corações, Senhor. Que o bálsamo, Senhor, venha sobre o coração de cada um, trazendo, Senhor, uma paz que eles nem sabem de onde vem. Uma paz que eles não podem explicar, mas nós queremos que o Senhor é capaz de soprar, mesmo naqueles que ainda nem sabem que o Senhor existe. Nós pedimos, por amor dos Teus filhos, nós sabemos que as Tuas bênçãos, os sinais alcançarão, Pai, a todos, eles nos seguirão e todos serão alcançados. Até mesmo aqueles que não têm tanta fé. Por misericórdia, Senhor, por misericórdia nós clamamos. Alcance, Senhor. Traga paz, traga temperança, traga sossego, Pai. Que o sono retorne, Senhor, aos
os corpos e as mentes possam ser descansadas. Aqueles que ainda estão nos hospitais, levanta. Senhor, levanta-os das camas, levanta-os do hospital e leva-os para casa, Senhor. Também prepara, Senhor, equipes de homens, de mulheres, de médicos, de profissionais da saúde, tementes ao Teu nome, para ministrarem a vida, a palavra da vida, enquanto ministram os medicamentos, Pai. E assim, nós sairemos rapidamente desse momento e deste tempo, Senhor, de dificuldade. As mortes só cairão, cairão e cairão a cada dia. E ao final desse mês de junho, antes de terminar, nós veremos manifestado, Pai, todo o Teu poder na nação brasileira, porque nós somos um povo que não faz concessões. Nós somos radicais em Deus. E o Senhor é quem nos honrará. Ele é quem nos dará a vitória. Ele te dará a vitória. Ele dará a vitória à sua casa, à sua família. E você poderá desfrutar de um tempo de paz na presença do Senhor. Fiquem com Deus. O Senhor os abençoe. Tenha uma noite bendita, uma noite de visitação do Espírito Santo, revelando ao teu coração aquilo que você precisa saber acerca de si mesmo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ai, que coisa tremenda, né, meus irmãos? Você vê como Deus é poderoso? Que palavra poderosa! Oh, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A pastora Nauzimar é pastora aqui na igreja, em Sejeca, em Uaíba. Amém? Ela é viúva. Ela é uma mulher de Deus. Ela é advogada, ela é empresária, ela é mãe e avó. Mas nós estamos orando para que Deus mande um homem segundo o coração dele para casar. Amém? Olha, que coisa linda. Que Deus levante um homem segundo o coração dele. Amém? Porque essa mulher é muito linda. Ela é uma serva ungida do Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, ainda eu quero orar. Só porque hoje a minha família ligou e nós temos um amigo nosso, um amigo e amigo mesmo, a nossa família, crescemos juntos. Claro que ele é uns 10 ou 15 anos mais novo que eu, mas crescemos ali em casa, a mamãe cuidando daqueles meninos, né? E ele está hospitalizado no CTI, em Aracaju, e está muito mal com o Covid. O nome dele é Ivânio Amâncio de Melo. E nós vamos orar agora para que o Senhor visite. Porque eu sei que Deus tem todo o poder. Ele é o Senhor. O que eu quero mesmo é que Ivânio tenha uma experiência, uma pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque eu sei que ele foi criado no Evangelho. Eu sei que muitas vezes falamos de Jesus para ele. Esteve na nossa classe. Mas eu não tenho ainda certeza de que Ivânio teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, eu estou pedindo ao Senhor, já orei hoje, que Deus dê uma segunda chance, uma segunda oportunidade, para que ele possa ter um encontro com Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Há muitas orações no trono a favor de Ivânio. A mãe dele, nossa irmã em Cristo, já está no céu. E eu sei que houve muitas orações no trono a respeito do Vaninho. Então nós vamos orar. Eu quero que você ore comigo agora, para que Deus estabeleça a sua vontade. Mas que ele se revele a Vânio, mesmo no leito da dor.
ele se revele como Senhor. Ivânio possa se encontrar com o Cristo da glória e recebê-lo como Senhor e Salvador. Pai, eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o soberano, o Deus que não se limita a um Covid, nem se limita a nenhuma enfermidade. Tu és o Todo-Poderoso e Tu tens o poder de tirar do leito quem Tu queres tirar. Tu tens poder de curar quem Tu queres curar. E Tu tens poder de levar quem Tu queres transferir para a Tua presença. Porque Tu és o Deus soberano. E eu coloco o Ivânio Amâncio de Melo na Tua presença. Eu clamo para que o Senhor, Deus, por misericórdia, por causa do sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo de Nazaré, que está aí à Tua direita, com as suas vestes salpicadas de sangue, com as cicatrizes da aliança no seu corpo, Jesus que entrou no santíssimo lugar a favor do Ivânio. Sim, Pai, Jesus morreu pelo Ivânio. Jesus estabeleceu projetos eternos na vida do Ivânio. Senhor, Tu tens o poder de entrar naquela CTI. Tu tens o poder de tocá-lo de maneira sobrenatural. Tu tens o poder de deter a morte. Tu tens o poder de ordenar os pulmões do Ivânio que sejam curados. Tu tens o poder de entrar nas suas veias e artérias e destruir, em nome de Jesus, toda a coagulação do sangue. Tu tens o poder e nós clamamos no nome de Jesus para que a Tua vontade se estabeleça, para que o Senhor tome Ivânio nos Teus braços e opere o Teu querer, opere a Tua vontade. Usa, Senhor, enfermeiras, médicos, enfermeiros do Senhor para ministrar o seu coração. Usa, Senhor, mesmo naquela condição. Faz algo que só Tu podes fazer. Envia, Senhor, envia pelo Teu poder anjos ministradores, Senhor. E faz, meu Deus, faz o Teu querer. Tenha misericórdia da sua esposa, do seu filho. Tenha misericórdia, tão jovem, Senhor. Tenha misericórdia. Nós clamamos porque sabemos que Tu és Deus para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, que a Tua salvação lhe seja ministrada, que a Tua verdade salte no seu espírito, Senhor. E mesmo ali numa situação tão difícil, porque Tu falas ao espírito humano, Senhor, que Ivânio possa ouvir a Tua voz, possa ter visões dos céus, em nome de Jesus, e ele possa se encontrar contigo, porque Tu és Deus. Senhor, eu oro para que o Teu querer se manifeste, que a Tua cada pessoa que está nos hospitais neste momento, eu sei que o Senhor está com as Suas mãos estendidas e os Teus milagres têm sido executados nesta nação. Eu sei que o Senhor tem curado milhares nesta pátria e o Senhor ainda há de curar milhares nessa pátria. Oh, Pai, que em nome de Jesus, como a Tua serva orou, sabemos que virá uma vacina do céu e o Senhor dará ordem a esse vírus para desaparecer do nosso país e das nações da terra no Teu momento.
nós nos curvamos diante de Ti e Te santificamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos fazendo a live às 4 horas da tarde. Os irmãos que são daqui do Rio, em Uaíba, teremos culto. Venha com sua máscara, tá certo? Nós estaremos com as cadeiras dispostas corretamente, mas teremos culto para a glória de Deus. O corpo de Cristo vai adorar o Senhor. O corpo de Cristo vai liberar os incensos do nosso Deus sobre esta nação, sobre esse estado. Então, vamos ao templo, vamos buscar a presença do Senhor, vamos nos congregar e vamos declarar que Jesus vive para todo sempre. Amém? Um forte abraço a todos. Shalom, shalom.